как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты Красной Армии. Antes de mais nada, desculpa pelo atraso, mas vocês conhecem a realidade da nossa pequena cidade e alguns a chuva, o atraso, mas nós pretendemos nos próximos dias, como a programação está bastante sobrecarregada, nós pretendemos amanhã começar no horário previsto, né? Hoje foi um dia especial, estávamos esperando a professora Jerusa, que é a esposa do professor Boris, não é? Mas eu vou falar muito pouco, eu só apenas vou abrir esse seminário. Nós decidimos justamente chamar de Seminário Internacional, 100 anos da Revolução Russa em Debate, centenário do nascimento de Boris Schneiderman. Seminário porque o objetivo desse encontro sobre a Revolução é justamente um debate plural, a discussão, vários pontos de vista. E se vocês observarem a programação, vocês verão que há vários pontos de vista que serão abordados, não é? Por várias óticas diferentes. Nós vamos discutir a Revolução, o legado da Revolução, os aspectos culturais, os aspectos históricos, os aspectos econômicos, e isso mostra, isso pode ser demonstrado pela variedade, não é, dos especialistas importantíssimos que estão presentes nesse debate. É claro que nessa abertura nós imaginamos essa mesa de abertura em homenagem ao centenário do nascimento do professor Boris Schneiderman. Antes de mais nada, o professor Boris nasceu em 1917. Não é? Ele nasceu em 1917, portanto, nada mais justo, não só por causa disso, obviamente, mas justamente porque o professor Boris faria 100 anos agora, ele faria no dia 17 de maio, não é? Por isso nós temos aqui presentes a professora Jerusa Pires, que é sua esposa, a professora Miriam Schneiderman, sua filha, e temos também a presença da Maria das Graças, que é a diretora da biblioteca, que está se ocupando, a Biblioteca Florestan Fernandes, que está se ocupando do acervo Boris Schneiderman. O acervo, a grande biblioteca do professor Boris foi doada à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e ela vai nos falar um pouquinho sobre a atual situação desse acervo. O professor Bruno vai falar um pouco também da carreira do professor Boris Schneiderman, não é? E eu apenas gostaria, obviamente, de agradecer a todos os convidados. Nós temos aqui historiadores importantíssimos, Boris Kalanitsky, que vem de São Petersburgo, que é conhecido, renomado como um dos maiores especialistas sobre a Revolução Russa, não só na Rússia, mas no mundo. Temos Galin Tihanov, que já esteve conosco, que trabalha com literatura, com teoria da literatura, e que vai fazer uma abordagem bastante interessante. Temos John McKay, de Yale, que é a primeira vez que vem ao Brasil, que vai fazer uma belíssima exposição sobre as relações do cinema e o teatro. Então, vocês vejam que nós temos várias, né, abordagens. Temos o nosso grande historiador, professor Boris Fausto, que vai estar aqui conosco. Eu sempre confundo. O professor Daniel Arão, que está conosco, a professora Lenina Pomerantes, que também é considerada a maior especialista, é uma politóloga, é uma economista, que vai falar hoje pela manhã. Temos mesas, e a Emília Kustova, que é uma historiadora russa, não é, que trabalha em Estrasburgo, cuja especialidade, digamos assim, é os aspectos relacionados também à Revolução, os desdobramentos da Revolução. Teremos mesas, uma mesa só sobre poesia russa.
do período. Teremos uma mesa sobre arte, teatro e cultura, também o legado da Revolução no Brasil, não é? Como é que se desenvolve a esquerda na cultura brasileira. O professor Edélcio Mostaço vai tratar sobre esse tema. Temos a Cristina Dunaiva, que vem de Brasília para falar das artes plásticas. Então, temos realmente um painel bastante, quer dizer, é um período concentrado, mas bastante rico em termos de abordagem desses aspectos que cercam a cultura, a história, a sociedade e a economia da Rússia no período não só da Revolução, mas no período pré- e pós-revolucionário até os dias de hoje. A abordagem da professora Lenina vai ser justamente a questão da inteligência contemporânea, não é? As relações entre a inteligência revolucionária de 17 e a inteligência contemporânea. Bem, eu apenas queria chamar a atenção do papel fundamental do professor Boris Schneiderman. Eu acho que é desnecessário, não é? Nós lembrarmos que o professor Boris, a luta do professor Boris, que foi incansável para a existência do curso de russo, em períodos difíceis, em períodos da ditadura, e não só do departamento da área de Rússia. Ele é fundador da área de Rússia, mas inclusive do próprio departamento de letras orientais. Quer dizer, sem o professor Boris, nós não teríamos, não é, a sobrevivência e, então, a manutenção desses estudos e desse grupo de estudos. Não é? Então, é claro que esse papel fundamental do professor Boris Schneiderman e como intelectual, não é? É um papel que é já por demais reconhecido no Brasil, não é? Na área dos estudos literários, dos estudos comparados, da tradução, da teoria da literatura. Tudo isso é, por toda a comunidade acadêmica, exemplar. Não é? E também essa emoção que a gente sempre tem de lembrar que o professor Boris nos recebia em sua casa. Todos nós somos tributários desse estímulo que o professor Boris nos deu, de todas as gerações, não é? Nos recebia ou com uma xícara de chá ou uma xícara de café, acalmava um pouco as nossas ansiedades, indicando bibliografia, quer dizer, uma generosidade, não é? Eu acho que essa mesa de abertura, que faz essa homenagem, é um pouco demonstrar a importância do professor Boris Schneiderman para todos nós, não é? Quer dizer, realmente é uma emoção falar sobre isso, até me emociona, porque nunca é demais dizer que a gente só constrói o futuro através de um legado. E o legado do professor Boris Schneiderman para todos nós foi assim fundamental, não é? Então, eu acho que nós temos essa grande, ele foi uma presença modelar para todos nós, para os nossos orientandos agora, para os nossos mestrandos que continuam essas pesquisas sobre literatura russa, e eu acho que nos resta, sempre digo isso, esse desafio. E o desafio é dar continuidade a esse trabalho do professor Boris, não é? Com todas as turbulências políticas, essa situação tão instável que é a brasileira, mas nós estamos sempre aqui mantendo esses estudos, trabalhando nesse campo de estudos e de pesquisa que foi fundado pelo professor Boris. Não vou falar mais, porque eu acho que todos vão um pouco mencionar essa. Então, muito obrigado, Jerusa, por você ter vindo. Muito obrigado, Miriam Schneiderman, Maria das Graças, Bruno. Muito obrigado a todo o público, ao técnico que está nos ajudando, enfim, aos funcionários que tornaram possível esse encontro. Tá bem? Então, é isso. Eu passo a palavra agora para a professora Jerusa Pires Ferreira. Bom dia. Eu não quero falar em emoção agora, porque senão a emoção nos conduz e a gente se perde. Eu anotei alguns tópicos e, ao ler agora, estão ouvindo-me? Ao ler alguns dos tópicos, o primeiro deles é convívio e diálogo. E eu me lembrei que convívio
eu tenho que dizer um pouquinho quem sou eu. Muita gente conhece, outros não. Eu sou Jerusa Pires Ferreira, professora, fui daqui da USP, na ECA USP, e atualmente ensino no pós-graduação de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, onde dirijo o Centro de Estudos da Oralidade. Durante os 30 anos em que fui casada, tive o privilégio de conviver com Boris, vivi o encantamento de um diálogo permanente, de uma complementação. Vivemos exatamente 30 anos de amizade, de encantamento, de trocas, e eu tenho que dizer da minha reverência ao grande mestre que ele foi. E uma das ideias mais fortes que acompanham esse diálogo é a sua ideia especial de tradução. É alguma coisa como infinita, interminável. A tradução para ele não era fechada em determinado espaço. Era infinita, era interminável, era criativamente retocada, trazida a uma discussão, e ele era de essa generosidade de que falou Arlete. Ele dava o crédito a quem deu a contribuição a ele. Se ele achasse que alguém, um aluno, disse uma coisa que, por exemplo, tem um caso famoso da pamonha, que o aluno disse, mas professor, na Rússia não tem pamonha. Então, essa ideia de ouvir para transformar é isso que sempre me encantou enormemente no Boris. E eu vejo o Boris também, e vi o tempo todo, exercendo uma mediação cultural, não é? Uma ideia de levar daqui, trazer dali, e fazendo essa ponte bem construída, sobretudo entre Rússia e Brasil. Ele não tinha a ideia do bilinguismo foi muito forte nele, porque ele não tinha assim maiores interesses em ler o polonês, o croata, as outras línguas eslavas. O caso dele era o russo, era a língua russa. Quando chamam Boris de ucraniano, às vezes, os jornais, eu acho muita graça, porque ele não falava ucraniano, não sabia ucraniano, não lia ucraniano, e ele era russo, 3 vezes russo, porque Odessa era um enclave da inteligência russa, não é? Era um momento em que houve uma deslocação, sobretudo os judeus que vieram para Odessa e que construíram um mundo muito especial. Ora, Boris, dessa maneira, desde a juventude, sem falar... Ai, está de longe, né? Pronto. Está gravando, tá bem o som? Então, desde jovem, o pai dele, o Salomão Schneiderman, ao chegar no Brasil, tornou-se distribuidor de filmes russos. E Boris atuou nessa distribuidora, influenciando na distribuição de filmes russos, como influenciaria mais tarde, traria mais tarde a força da semiótica russa, que ele descobre e que transmite para o Brasil de forma muito forte. Não estou chamando o Bakhtin de semioticista estrito, mas ele chegou a conhecê-lo pessoalmente, não é? Então, essa ligação de um universo com o outro foi aquilo que Boris fez com uma competência e com um afinco, com uma obstinação extraordinária. O meu neto, Ricardo Pires Ferreira, e que me acompanha e acompanhou muito, o Boris escreveu
quando ele faleceu, o seguinte: o Boris uma vez disse a Jerusa que perfeição não é deste mundo. Mas para esse cara, diz Ricardinho, perfeição era, porque ele ficava o tempo todo obstinado nos seus textos, na sua máquina de escrever, e tinha tamanha concentração nesse ofício que era traduzir, ler, entender o mundo, fazer as pontes mais diretas entre pensamentos de uns e outros, que isso era a sua perfeição, segundo o jovem Ricardo. Eu vou, para não tomar muito tempo aqui nessa mesa, eu vou apresentar 2 livros aqui, que através desses livros eu pretendo apresentar o Boris. Aliás, vou fazer um parênteses, que eu nunca vivo sem parênteses, para explicar que foi aqui na Casa do Japão, eu ainda era amiga do Boris só, quando cheguei aqui para assistir a uma conferência do Paulo Bezerra. Ele falou em Chingiz Aitmatov e nos deu força para pensar nas periferias do sistema, de como nessas periferias se desenvolvia uma literatura muito especial. O Navio Branco está aí, traduzido por Paulo Bezerra, e foi nessa Casa do Japão que eu tomei conhecimento, e que Boris já tinha conhecimento, porque ele era um homem enciclopédia, sabia de tudo. Mas ele reativou esse conhecimento do Chingiz Aitmatov. Um pouco adiante, me surgem 2 outras periferias. Boris traduziu de Tolstói o Rajimurat, que é uma novela extraordinária que narra, está explicado aqui no livro, na introdução, no prefácio dele, numa orelha que eu escrevi. Ele narra as guerras, os conflitos que, eu devo dizer, permanecem até hoje. Porque é da Chechênia que está se tratando, é da Geórgia que está se tratando, é da submissão desses povos que está se tratando. Então, o Boris traduziu o Rajimurat e acrescentou notas críticas de uma precisão, de uma propriedade, de uma grandeza extraordinárias. Eu não vim aqui para louvar o Boris, eu vim para dizer o que eu acho do trabalho dele. E não vim porque sou casada com ele. Eu podia ser casada com um chato qualquer nesse mundo. Eu vim pela minha admiração por ele, não é? E esse livro, o Rajimurat, está sendo lançado. É uma obra-prima de Tolstói, mas eu devo dizer que a tradução do Boris, ela, além da riqueza na língua portuguesa, ela tem as notas de um conhecimento de toda a estrutura social dessas regiões. E eu vou ler só um pequeno parágrafo aqui, que eu menciono que nos anos de 1987, em viagem pelo Império Soviético, percorrendo as trilhas do romance, nós fomos percorrer, eu e ele, as trilhas, ou ele e eu, as trilhas do Rajimurat. E fomos para Tbilisi, na Geórgia, e fomos ficar nos seus arredores. No Museu Nacional da Geórgia, estranhamos a ausência de marcas dessas culturas. E perguntando ao funcionário responsável, tivemos a resposta de que eram apenas montanheses, e deles havia somente uma bandeira rota, esfarrapada.
tivemos essa resposta do funcionário do Museu da Geórgia. E nós fomos percorrendo em Tbilisi cada coisa que nos podia lembrar esse romance Radimurat. Portanto, estávamos instalados nessa periferia, na Geórgia, e eu não posso deixar de mencionar a maravilha que é este livro, que foi organizado por nós dois, e o Boris estava no hospital quando o livro foi lançado. É o de Gennady Aigui, o seu poeta, um dos seus poetas prediletos, e seu amigo, depois de muito tempo. Gennady Aigui era Chuvache, que é um pequeno povo que só teve alfabeto no século XIX, são tártaros do Volga. E Gennady Aigui era seu amigo e foi juntando materiais, e depois eu entrei no circuito e fomos juntando até que esse livro lindo foi feito, que nos fala da Chuváchia, que nos fala, ele é neto de um xamã. Esse povo não tinha alfabeto até o século XIX, não tinha o nosso alfabeto. Portanto, essa amizade de Boris com Aigui, mais uma vez, em espaços fora do circuito central, nos legou esse trabalho que fizemos juntos, mas que traz a história verdadeira de dossiês de amizade e de arte. Eu vou ler um poema de Aigui para fechar, em homenagem aos dois. É, talvez, o vento que inclina tão leve para a noite o coração. É isso. Miriam, me desculpa, Obrigada, só Jerusa. um segundinho, só que eu entrei desastrada e não agradeci a Arlete, a todos a professora Arlete Cavalieri, a todos que organizaram esse evento, e eu quero passar agora com esses agradecimentos para também estar na plateia a Maria, que foi a pessoa que esteve muito ligada ao Boris nos últimos anos da sua vida, nos ajudando a cuidar dele. Palmas para Maria. Obrigada, Jerusa. Nós é que agradecemos você ter vindo para cá, porque eu sei que hoje foi um dia difícil, não é? E muito obrigada por ter vindo dar o seu depoimento. Vamos passar agora para a Miriam Schneiderman a palavra. Bom, estou super comovida de estar aqui, difícil. E quando a Arlete me chamou, me escreveu, eu pensei que eu ia assistir. Depois é que ela mandou o programa e eu vi que eu ia estar na mesa. E foi difícil até chegar aqui, porque eu não queria escrever, pensei que eu ia falar. Era difícil escrever, era difícil parar e escrever, porque é difícil até hoje não ter meu pai aqui. Então é bem duro, mas eu tentei redigir, foi bom. Tentei redigir alguma coisa, vou ler, mas a parte final não está redigida, tá só alguns itens, né? Quando eu fui pensar como é que eu chamaria esse meu texto, eu pus Papai Sabe Tudo. Esse era o nome de um seriado dos anos 50, 60 que eu adorava. Afinal, eu também tinha um papai sabe tudo. Até hoje, quando leio no jornal algo que me coloca uma dúvida, sinto vontade de ligar para o meu pai, que sempre sabia me situar, me contar uma longa história.
Muitas vezes, ainda hoje, tenho ímpeto de pegar o telefone e ligar, para comentar o terrorífico que estamos vivendo nesse momento nosso e talvez para ser acompanhada nessa amargura que vai penetrando a alma. Domingo, na Ilustríssima, a filha de José Wilker fala que quando alguém desaparece, esse alguém se esparrama pelo mundo. Passa a estar no vento, na chuva, nos ruídos da cidade. É assim que sinto a presença do meu pai no mundo e em mim. Minha gratidão se esparramando no que faço. A primeira lembrança que tenho da perda de alguém próximo foi quando minha avó, mãe da minha mãe, morreu. Minha mãe, num quintal com a lua cheia, me apontava uma estrela e dizia que a minha avó tinha virado uma estrela. Até hoje sinto assim. Por isso tudo, foi muito difícil pensar em como falar aqui. De que lugar, como dizem os lacanianos psicanalistas? Como filha, como intelectual, como cineasta, como psicanalista. Acho que só pode ser do lugar de filha. Filha grata e que se sente privilegiada de ter tido esse pai. E com isso ter tido acesso a tudo que tive. Muito antes da adolescência, nos anos 50, 60, eu nasci em 50, eu e meu irmão, ainda pequenos, escalamos o Pico do Jaraguá com meu pai. Uma grande aventura. Ele tinha essa disponibilidade. Até aprender a ler, quem nos ninava com histórias sempre incríveis era meu pai. Depois, ninou a neta, a Luana. Seus pais viviam no Rio e as viagens para lá eram incríveis, com intensíssima programação, de Pão de Açúcar a Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Sempre que chegávamos, meu avô nos levava até as lojas americanas e nos enchia de presentes incríveis. Isso me levou, muitas vezes, a me sentir muito sozinha nos colégios em que estudei antes de ir para o colégio de aplicação. Todo mundo falava de baile de debutantes e meu pai tinha me dado 18 Brumário aos 13 anos de idade. E em casa a gente escutava Beethoven, Bach. Muitas vezes fui empurrada para dentro do municipal, já que era muito caro, para ver balé, escutar concertos. A minha mãe empurrava a gente para dentro. Furávamos o Teatro Municipal. Bom, meu pai era um revisor na editora Jackson. Como ele relata, fazia verbetes para uma enciclopédia. Isso depois de ter abandonado a profissão de agrônomo. E foi nesse contexto que ele fez o concurso para o curso de russo na USP, que passou a existir. Ele funda o curso de russo. Nesse momento, acho que eu tinha 11, 12 anos, agora só tenho enumerado tudo, porque... A partir desse momento, a gente passou a viver, eu acho que o curso de russo, depois eu vou ler um depoimento dele mesmo, falando do que foi para ele, do que era a universidade, do que era o curso de russo. Mas eu, com 11, 12 anos, tive acesso a coisas absolutamente mágicas. Por exemplo, quando Yuri Gagarin veio ao Brasil, o meu pai foi chamado para ser intérprete, E lá ia a gente, e eu tinha no meu diário, de pré-adolescente, eu tinha uma foto do Yuri Gagarin autografada por ele. Isso era o máximo, claro. Depois eu tenho uma lembrança muito incrível de quando Cherkassov, o ator do Ivan o Terrível, veio para o Brasil com mais 3 outros atores, 2 atrizes, o Cherkassov e um outro ator. E eu tenho a memória
né, do meu pai fazendo a tradução, né? Então Cherkassov lia um poema com aquela força, aquelas mãos enormes que a gente vê no Alexandre Nevsky, no Ivan o Terrível, né? E ele era grandão e ele lia e meu pai traduzia igual, com a mesma gestualidade. Não sei se alguém daqui lembra, mas era, acho que a Aurora, você lembra, né? E foi também aí nesse momento que ele foi procurado pelos irmãos Campos e o Décio Pinhatari para traduzir, para aprender russo, para depois eles traduzirem o que traduziram, que foi um... E também foi nesse momento, eu já adolescente, com 14, 15 anos, que lá eu metida, lá ia eu, quando meu pai trouxe o Jacobson. E foi uma... Acho que naquele momento eu não dimensionava o que era o Jacobson. Fui dimensionar depois da enormidade de ter estado próxima de alguém como o Jacobson. E depois o Todorov, né? E tudo acontecia na Maria Antônia, aquela efervescência, né? Eu lembro de histórias bem engraçadas, porque o Zé Celso procurou meu pai quando ele foi montar o Pequenos Burgueses, né? E foi emprestado para o Zé Celso um samovar que sumiu na oficina, um samovar de prata, que desapareceu, nunca mais, né? E então foi nesse mundo que eu cresci, né? E sempre me indaguei muito sobre o que foi a universidade para o meu pai, né? O que foi o curso de russo na história do meu pai. Tenho lembranças bem marcantes do que foi o doutorado dele, porque também foi um doutorado, o Antônio Cândido, né, que foi muito próximo, que topou, né, orientar tanto o meu pai quanto depois o Jacob Ginsburg, enfim, e com quem ele tinha uma troca muito rica. A Jerus escreveu sobre isso num artigo lindo que está no Estadão. Boris e Cândido. E eles eram muito amigos, mas aí o Antônio Cândido aceitou orientar meu pai. E foi uma banca muito divertida, porque estava o Sérgio Buarque de Holanda, estava o Alfredo Bose, estava o Antônio Cândido, estava o Rui Coelho. Acho que não. Então, e foi uma tese super divertida. E o Antônio Cândido sempre falava para o meu pai: mas você não vai pôr gravata? E ele se negava a pôr gravata, ele só usava o terno sem gravata, né? Agora, é muito impressionante, que aí ele pegou também nos anos duros do AI-5. Meu pai foi tão coerente como na história dele, a mesma coisa que o levou a lutar contra o nazismo, né, na guerra, fez ele muitas vezes erguer o giz contra a metralhadora, né? Já é folclórico, né? Uma vez que a polícia, era 69, entrou numa sala atrás de alguns alunos, e ele estava dando aula, e ele falou: meu giz contra a sua metralhadora, por que vocês estão pedindo licença? Lá foi ele para o DOPS. E no DOPS ele também fez todo um discurso para o delegado que interrogava, falando que ele tinha ido para a guerra e tinha aprendido com os americanos dos princípios do Lincoln, que era o direito de não temer a polícia, né? E fez todo um discurso para o delegado. Isso era a dedicação dele ao giz, né? A doação com que ele vivia em cada aula que ele dava, né? E uma vez ele foi levado para OBAN, para o DOI-CODE, que estava começando a existir, porque tinham grampeado
o telefone e tinham gravado uma conversa com um aluno sobre Essênin. Para eles, Essênin era um código e queriam saber o que era Essênin, e lá foi ele, foi acariado com um aluno que nunca mais pisou no curso de russo, né? E foi acariado e passou algumas horas no que depois foi a terrível, o açougue, como se falava da Oban, né? Ele ficou lá algumas horas e em vários momentos o Antônio Cândido ia até em casa e tentava acalmar a família, porque todo mundo ficava, ou iam buscar meu pai. Quando foi a história do Essênin, entraram e viram na estante Le Communiste, do Aragon, e diziam, o que é esse livro? Aí meu pai falava, é romance. Enfim, são histórias bem que me marcam a nossa história, e ele tinha também uma grande assim, abertura que fez ele ter casado com a minha mãe e depois ter casado com a Jerusa, que são pessoas inquietas, abertas, instigantes, que buscam jeitos novos de vida, né? Gostou da primeira experiência. E era muito bonito como meu pai, a gente viveu anos 60, então vivemos... ele tinha uma... Quando ele foi visitar a Lilia Brick, ele chegou e contava da Lilia Brick assim, vivia assim, eu, Mayakovsky, Ossip, e daí? Esse pessoal hoje fala em liberdade, em amor livre, que o quê? Eu já tinha vivido isso lá atrás, né? E meu pai tinha uma grande admiração, tinha uma foto linda da Lilia Brick, que deve estar com você. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui, eu não aguentei. É que as coisas que ele trazia eram tão interessantes que a gente entrava nessas. Por exemplo, quando Ivanov levou ele para conhecer Bakhtin, ele apertou a mão de Bakhtin. E Bakhtin disse, muito prazer. Ele disse, professor eu não sou. Eu teria caído nos braços de Bakhtin. Teria dado uma meia dúzia de beijos nele. Senhor Bakhtin, eu adoro suas coisas. E aí a coisa ia ter um rumo diferente também, a Regina, não é? Com Jacobson e toda essa relação. E isso é natural, que todas as forças mais calmas buscam os terremotos, não é? Então é isso. Bom, obrigada por você ter lembrado. Bom, e eu pensei enfim, então sou super grata, me sinto não é à toa que nesse momento eu me divido entre a psicanálise e o cinema. Acho que eu trago mãe e pai dentro de mim. Minha mãe foi uma grande psicanalista. Com meu pai eu fiz o curso sobre o Eisenstein. Tem uma coisa que me marca, eu com 11, 12 anos, o Paulo Emílio Salles Gomes chamava meu pai para traduzir, era a época da ditadura, e vinham os filmes do começo do cinema russo sem legendas. E o Paulo Emílio fazia sessões na Cinemateca, na 7 de abril, e chamava meu pai para traduzir em loco, ao vivo, as legendas. Então, eu assisti todo o primeiro cinema russo com 12, 13 anos, eu acho que... E com meu pai lendo a tradução, a mãe, os filmes, a trilogia do Gorky, que foi filmar, enfim. Eu tive esse privilégio, né, de através do meu pai, e isso foi algo que o tempo inteiro eu tive a oportunidade de ter acesso a coisas muito incríveis. Eu sou uma privilegiada e sou muito grata por tudo isso. Pensei em ler um trechinho provocativo de um livro onde tem um depoimento do meu pai sobre a universidade, já que a gente está aqui, para vocês dimensionarem como ele era uma pessoa inquieta e questionadora, e até o fim foi assim. Até os 90, ele fez 99 anos na UTI, né?
E a gente achava que ele podia viver. Ele estava escrevendo um livro, Meu Século, Minha Vida, né? Meu Século, Minha Fera, porque ele tinha atravessado desde a Revolução Russa, o golpe de 64, o nazismo, enfim. E acho que ele queria terminar esse livro, não queria ir embora, não. E a gente até hoje é muito duro, porque as pessoas vão embora, né? Não tem jeito. Mas olha só o que ele fala da universidade. Fica aqui como provocação mesmo. Porque ele não parava de se pensar. Né? Esse livro, Encontros Boris Schneiderman, então perguntam para ele, já que a gente está na universidade, como você vê a estrutura da universidade, no caso da parte de letras? Olha o que ele fala. Eu acho que a universidade como instituição está totalmente superada. E assim, de um modo geral, no mundo, tem que ser encontradas outras formas. E a própria estrutura é uma estrutura arcaica. Há um descompasso entre a organização da vida fora da universidade e a vida na universidade. Bom, aí ele fala assim... perguntam para ele, teria alguma ideia de como poderia ser uma universidade que beneficiasse a literatura? Aí ele responde, puxa, é melhor não entrarmos por esse campo, porque as ideias que eu tenho não são muito interessantes. Realmente eu concordo com o Janotti quando ele diz que a universidade está superada. Não só no Brasil, mas em muitos países. Mas depois, quando perguntam ele por que você seguiu a carreira universitária, ele fala, para mim, pessoalmente, foi benéfico. Eu atualmente vejo a universidade assim, mas tenho que constatar que para mim foi realmente proveitoso. E acho que ele tinha isso, acho que a partir da universidade ele pôde ser reconhecido e fazer tudo o que fez e criar um curso que eu acho que ele gostaria que fosse, lutou para que fosse um curso de indagação e de questionamento e que pudesse refletir o que vive a Rússia, o que viveu a União Soviética e que ele tentou tão bem passar para a gente nas traduções e no como ele refletia sobre tudo isso. Só posso dizer assim, da minha gratidão a tudo isso, né? É isso. Eu disse, então, o ano que vem nós vamos festejar o seu centenário. Ele disse assim, vamos ver se Deus permite. Foi assim que nós terminamos a nossa conversa. Então, eu acho que o professor Antônio Cândido está aqui conosco também, de uma certa forma, não é, Jerusalém? E agradeceu muito a lembrança, etc. E eu soube depois que, 2 dias depois, eu acho, ele foi internado e uma semana depois ele veio a falecer, né? Então, foi um acontecimento assim, um pouco, não sei, a psicanalista que deve me explicar.
muito abalada com a perda de Antônio Cândido. Muito abalada ainda, porque nós mantínhamos sempre uma relação muito saudável, conversávamos, discutíamos coisas por telefone, e a sua perda, junta com a de outras perdas, a gente tem que se acostumar. A minha avó dizia: quem muito quer viver, muito vai ter de perder, não é? Então a gente tem que ir processando essas perdas, cada um ao seu jeito, e eu tento prosseguir. Vou contar só uma coisa para não ficar a gente muito triste aqui. O Boris estava tão preocupado com a beleza da sua própria pele, com a pele do rosto, que estava fazendo tratamento para tirar manchas da pele. E ficava muito revoltado. Aos 99 anos, ele tinha uma beleza singular. Eu sou suspeita, mas tinha uma beleza singular. E ele ficava revoltado com Oscar Niemeyer. Quando aparecia o Niemeyer na televisão, ele dizia: tira esse homem daí, porque ele tinha que se cuidar para nos dar um panorama melhor, para tirar essas manchas pretas. E marcou, estava, ao falecer, fazendo tratamento de pele para se manter belo. Isso é importante. A Miriam comprava casacos cor de cenoura, eu comprava vermelho, e fazíamos, e ele se vestia, e eu comprava pelo mundo afora, onde andava, os mais belos bonés para ele. E aquilo era um prazer, era uma alegria. Portanto, o Boris apostava na vida. É isso que eu queria dizer, não é? Continua entre nós, porque nós temos aqui o acervo do professor Boris Schneiderman, que está na biblioteca técnica da biblioteca. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite da professora Beth Cavalieri, agradecer a presença de todos e o convite, e cumprimentar a família do professor Boris, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas estou achando muito interessante, uma pena não ter conhecido. Gostaria de agradecer o recebimento das obras, dizer que vai fazer parte da coleção especial da biblioteca, como tantas outras que nós recebemos, pesquisadores e pessoas importantes da faculdade, e também fazer parte da memória bibliográfica da biblioteca, né? E disponibilizar esse material para consulta de próximos intelectuais e historiadores e pesquisadores da faculdade, e dizer que todas as obras já foram higienizadas e estamos esperando agora a orientar e indicar alguém para fazer a transliteração, para a gente poder fazer essa disponibilização assim. Então, queria oficializar os agradecimentos em nome da Biblioteca Floresta Fernandes, à professora Jerusa, que separou esse material e vai disponibilizar, assim, possibilitar que todos façam pesquisa nesse material. Então, queria agradecer a todos, a mesa, a participação de todos. Tá bom? Muito obrigada. Também os alunos aqui presentes, quem se habilita, nós vamos dar uma bolsa para o trabalho de transliteração dos títulos, né? Então, como nós vamos fazer isso oficialmente, mas algum abnegado e que queira realizar esse trabalho, converse comigo, porque nós estamos justamente providenciando. Falta só isso. O mais complicado era a higienização, para poder entrar na biblioteca, mas agora nós precisamos só transliterar os títulos. E vou passar a palavra para o professor Bruno, que vai nos falar um pouquinho da obra e da carreira da Bíblia do professor Bruno.
pontos da trajetória dele que me parecem importantes e sempre muito comentados. Então não é a pretensão de um paper acadêmico, coisa do tipo, mas é uma reflexão em andamento a partir da leitura dos materiais do Boris. O Boris, antes de mais nada, foi o único russista da América Latina, e quando eu digo russista, sem nenhum tipo de redução da atividade do Boris, porque ele foi mais do que apenas um eslavista profissional, mas é simplesmente falando do lugar que eu ocupo como professor de literatura russa. Ele foi o único russista da América Latina com uma trajetória realmente profissional e integral. Deu aulas, ele orientou teses, ele traduziu, ele introduziu na Universidade Brasileira uma série de críticos, estudiosos russos, fez jornalismo cultural da melhor qualidade. Em todas essas áreas, o Boris atuou em alto nível e foi uma grande sorte para os leitores da literatura russa no Brasil que ele tenha sido esse mediador. Eu começo com um rápido relato da minha entrada na órbita schneidermaniana. Isso foi na Branick, Congresso da Branick, de 1996, eu tinha 20 e poucos anos. Eu entreguei para ele uma cópia do meu projeto de mestrado, e ele leu o projeto, mandou uma série de observações e gentilmente participou da minha prova de mestrado, dali a algum tempo. Durante o exame, quem já esteve em banca, participou de uma banca com Boris, sabe como ele é um leitor exigente. Uma sessão difícil, mas foi a melhor sessão o melhor exame pelo qual eu já passei. O Boris preparou uma arguição muito detalhada, que ele me mandou antes, né? E foi realmente ponto a ponto, foi a melhor leitura crítica que eu já tive de um texto que eu escrevi. Mas eu, naquela altura, mais tímido ainda do que sou hoje em dia, eu fiquei um pouco, talvez, assustado com essa leitura tão exigente, pública, de um intelectual tão importante, e o Boris claramente percebeu isso, também foi alertado por alguns amigos que estiveram no evento, amigos comum, e depois ele me mandou uma carta extremamente gentil, que eu evidentemente guardo até hoje, dando força, ou seja, é um grande prazer ter participado da sua plana, uma carta de estímulo. E eu digo isso, não é para me apresentar como nenhum tipo de personagem especial, mas muito pelo contrário, porque essa história ela não se diferencia nada de centenas de outras histórias, de alunos, enfim, de nós, e eu estou contando aqui não só pela homenagem à trajetória do Boris, que é essa extrema generosidade que já foi mencionada por todos os que falam dele, mas me parece que era uma generosidade geral, com todos os interlocutores, mas particularmente com a juventude. Acho que aí tem um ponto muito específico, talvez um caso clássico dessa abertura, dessa capacidade de interlocução, de atenção com os jovens, seja já o caso mencionado aqui, clássico na seara de tradução de literatura russa da Polônia, do Tchekhov. Então, isso já virou uma história conhecida, eu acho que é emblemática mesmo, porque ilustra essa capacidade de empatia com os jovens. Agora, o que é interessante é que o Boris falou muito pouco nas milhares de entrevistas que ele deu sobre esse período da própria vida. E não digo que tudo, porque acho que é impossível, mas uma quantidade imensa de entrevistas que o Boris deu. E a minha impressão é que ele sempre relutou em tratar desse assunto. E ele costumava comentar muito a infância modesta, a imigração clássica, menção à filmagem do coração do Potemkin, e depois quase sempre comentários rápidos sobre esse período da adolescência, da primeira juventude,
juventude, em geral ele já saltava para o período do Estado Novo, para a sua faculdade, o curso de economia que ele fez, todo o episódio da guerra, evidentemente muito importante para ele, e eu tenho a impressão que esse período da vida, da juventude, que ele evitava comentar em entrevistas, de alguma maneira ele projetou, transformou, não sei qual termo melhor para ser utilizado aqui, um interesse muito grande por um certo conjunto de textos literários russos que lidavam com esse período. Alguns deles ele chegou a traduzir, eu penso aqui, claro, nos textos autobiográficos de Gorky, a trilogia autobiográfica de Gorky, que ele não traduziu inteiro, ele traduziu um dos volumes, mas também na Dialética Slana, de Dostoiévski, que ele traduziu, os textos do ciclo do Pombal, digamos, do Saint-Faber. Então esses são mais evidentes, mas há uma série de outros textos que ele praticamente não comentou em artigos, aí já é uma coisa da área do diálogo, da conversa e de alguma convivência, como por exemplo a infância de Luvers, de Pasternak. São textos pouco conhecidos em geral para quem não é da área russa, mesmo para os leitores de literatura russa. O diário de Kostya Yavtsev, Kostya Yavtsev de Agniov, o Amor de Nietzsche, eu esqueci de citar aqui, de Bunin, traduzido também por ele e recém-lançado, e uma série de contos que em geral apresentam crianças reagindo ao mundo adulto. Eu penso no Iompa, do Alesh, por exemplo, que é um conto pelo qual ele tinha uma admiração muito grande, e outros bem menos comentados, por exemplo, como um fragmento de um romance da Vera Ivanova, uma escritora soviética, chamado Serioja. Então tem uma parte desse romance que chama-se O Enterro da Bisavó. O Boris fez uma tradução desse fragmento do romance, que foi publicado, vejam só, em uma revista Cláudia, nos anos 60. E até onde eu sei, nunca mais publicado em nenhum outro momento. E o Boris tinha uma admiração muito grande por esse fragmento. Escreveu vários artigos sobre o romance da Vera Ivanova, e sobre esse ponto ele falava muito da perplexidade, eu estou citando, perplexidade da criança ante o problema da morte. Tinha claramente uma atração, exercia uma atração muito grande sobre ele. A minha impressão é que esse recente, o Caderno Italiano, que compila alguns textos escritos em vários momentos da sua vida, mas também tem textos novos escritos para o livro. A primeira parte do Caderno Italiano, que é exatamente isso, uma espécie de romance de formação, de trajetória de um jovem, enfim, conhecendo o mundo, o trabalho, enfim, o amor, o sexo, é uma variação, ou seja, é uma tentativa de escrever um texto nessa linha russa que ele tanto admirava, e pela qual ele foi claramente atraído durante toda a vida. O próprio Guerra e Surdina é um romance de formação, um jovem indo à guerra. Isso me leva a um outro ponto, que é nessa relação com a Itália, onde ele foi mais aberto e mais confessional, realmente talvez tenha sido um ponto muito privilegiado da trajetória de Boris. E aí eu sugiro que talvez o melhor diagrama para entender, o melhor esquema para entender a sua trajetória não seja o binário Rússia-Brasil, mas o triático, um triângulo que junta Brasil, Rússia e Itália. Eu não sei exatamente qual a figura matemática, se todos os vértices italianos têm o mesmo peso, mas se a gente pensar do ponto de vista da obra publicada por Boris, os livros 3 dedicam-se a temas italianos. A Surdina, Caderno Italiano, e também Projeções Brasil, Rússia e Itália. E aí o próprio título do livro me parece que dá uma espécie de dica
emocional muito intensa com esse universo italiano, mas eu acho que pode ser feito um paralelo entre a sua trajetória e a de uma série de russistas italianos da primeira fase, do primeiro momento de profissionalização da slavística na Itália. Eu penso, por exemplo, no Liev Leone Ginsburg, também um judeu de Odessa, pertencente ao grupo formidável de tradutores do russo da Turim dos anos 20 e 30, foi assassinado em uma prisão fascista em fevereiro de 44, pouco tempo, aliás, antes que o próprio Boris desembarcasse na Itália com a FEB. Então, acho que por aí pode ser um paralelo interessante. Essa atração pela Itália se funde com a ligação existencial e intelectual com a Rússia, mas eu diria que mais do que com a Rússia em geral, com Odessa, como já foi mencionado aqui. Com essa Odessa mediterraneizada à maneira do Babel, do Isaac Babel, ou seja, a Marsella russa, a Nápoles russa. Essa ligação com a cidade, com Odessa, fica evidente nos primeiros artigos críticos do Boris, publicados a partir de 56. Há um conjunto muito grande, nesses primeiros artigos, de textos que lidam com Odessa e com os escritores de Odessa, maior do que em outros momentos da trajetória do Boris. Então, os primeiros artigos que ele publica são uma proporção muito grande sobre Babel, sobre Kataev, sobre Bagritsky, ou mesmo sobre escritores que não eram nascidos em Odessa, mas que de alguma maneira tiveram uma passagem pela cidade, foram marcados por ela, como Grimm, Paustovsky, o próprio Bunin, que morou muitos anos na cidade, e às vezes os próprios títulos dos artigos do Boris enfatizam essa identificação. Por exemplo, um deles, publicado no estado de São Paulo, em 61, em fevereiro de 61, que se intitula Um Poeta de Odessa, Eduardo Bagritsky. Eu queria ler um trechinho desse artigo, logo do primeiro parágrafo, que diz o seguinte, então, abre aspas, ocupada sucessivamente por brancos, vermelhos, alemães, intervencionistas franceses, nacionalistas ucranianos, assediada, bombardeada, faminta, Odessa viveu nos anos da Revolução uma existência peculiar, passando por transformações dolorosas e radicais, numa lufa-lufa de cidade portuária, grande centro exportador, de repente imobilizado e transformado em cadinho de experiências revolucionárias. E essa vida aventurosa, estranha, por vezes repassada da mais negra miséria, mas também dos mais belos sonhos, dos mais arrojados desafios à normalidade e ao bom senso, outrora cotidianos, foi refletida na obra de alguns dos principais escritores soviéticos. Fim da citação. Nesse tributo do Boris ao texto de Odessa, claro que ele não pensava explicitamente em se comparar a um escritor como Babel, mas talvez não seja demasiado dizer que ele de algum modo reivindicava a filiação a essa tradição. Para além do espírito geral do texto, há alguns elementos que ressaltam essa correlação, essa identificação. Esse trecho inicial sobre a Odessa ocupada sucessivamente foi reproduzido várias vezes por ele mesmo em Memórias da Cidade. Ele costumava falar muito, comentar a especificidade de Odessa e as suas memórias da cidade a partir de uma descrição muito parecida com essa que ele deu para o panorama literário daquele lugar. Note-se também a palavra arrojo que ele utiliza aqui, os mais arrojados desafios, e que talvez seja mais presente no léxico do Boris. Ele gostava muito dessa palavra, desse termo, arrojo. Então, mais hoje, talvez. O Boris tinha um fascínio por essa mistura de arrojo e concentração. Turbilhão e semente, guerra e surdina, tradução e desmesura, como dizem vários dos seus títulos, do que é dito, mas também do que é deixado de lado, para que o que foi dito seja eficaz. Ele apreciava a estrutura de funil, como ele dizia, do já referido conto Lyonpa de Aresha, ou o salto de tigre do ator de Graço,
do conto de Babel, do conto homônimo de Babel, ou o século fera do complexo verso elaboradíssimo de uma história. O que o Borges não disse é tão importante quanto o que ele disse. Aqui lembrando da passagem do de Graço do Babel, que antes de dar o bote sangrento, o pastor, interpretado pelo ator de Graço, estava calado, estou citando a tradução, calado no meio de uma multidão despreocupada, cabeça baixada, hesitante e um pouco sorridente. O alcance do salto que ele dá depende da atitude contida, reservada, prévia. Todos os depoimentos dos que conheceram o Borges dizem que ele sabia de tudo, um enciclopedismo. Isso é absolutamente inegável, mas o que chama a minha atenção, sem, claro, negar isso de modo nenhum, mas pelo contrário, potencializando essa ideia, é o contraste entre o que o Borges sabia e o conjunto de temas que ele trabalhava. Pode haver uma impressão de que o Borges escreveu sobre tudo, mas pelo contrário, ele tinha um conjunto muito rigorosamente delimitado de temas, de autores, de períodos e de textos. Por exemplo, certos autores do século XIX, na Rússia, o período soviético, e aí, claro, havia uma pluralidade, uma variedade muito grande dentro desse universo, mas há uma série de outros universos dos quais ele não tratou, não porque ele não conhecesse, porque ele conhecia todos os textos, já tinha lido tudo, mas ele não passava isso para o papel, entre outros motivos, porque ele não queria virar polígrafo. Ele tinha uma sensibilidade modernista, muito acentuada, e ele sempre temeu virar uma espécie de polígrafo da Belle Époque, ou cair em certa tradição verborrágica latino-americana. Talvez isso seja uma hipótese para indicar a possível interpretação dos silêncios do Borges, dos silêncios dele, sempre também mencionados por muitos dos que conheceram. Ele tinha um respeito enorme pelo texto, pelo livro, aliás, por um conjunto de virtudes associadas, correta ou corretamente, à inteligência russa. Uma das coisas, inclusive, que mais o afligiam era a alteração dos títulos dos seus textos pelos editores de jornais. Isso é algo muito interessante para quem trabalha com os materiais, os recortes de jornal do acervo pessoal. Imagino que a família tem muitas histórias dessa linha, mas eu dou apenas um exemplo. Um artigo publicado em agosto de 96 sobre literatura soviética, cujo título era Um Rio Profundo aberto à descoberta e ao gozo. E o subtítulo era Entre os brasileiros e a literatura russa, uma história cheia de acidentes, mas o fecundo e profundo veio da criação literária resta ainda ser por nós descoberta. Esse é o fim do subtítulo. Aí no recorte pessoal do Borges, ele colocou com a letra tremida, mas ainda muito clara, setinhas apontando para o título e para o subtítulo, e ele escreveu: não escrevi nada disso. Então, ele evitava derramamento, retórica, dispersão. O leitor voraz, que manteve até o fim da vida uma curiosidade de leitor adolescente, que procurava se concentrar em um conjunto de recordações de autores, períodos e textos definidos. Ficou de fora, por exemplo, da sua produção escrita, o registro de um vasto conjunto de contatos pessoais com a vida literária brasileira e internacional. De Cortázar a José Olímpio, de Drummond a Ribeirinho. O Borges tinha histórias incríveis sobre eles e os que tiveram o privilégio de conviver com ele ouviram algumas dessas histórias. Isso faz parte dessa estratégia de concisão e de contenção. Claro que, por outro lado, é impossível não lamentar que tudo isso não tenha sido registrado. Os que não tiveram o prazer de uma convivência mais prolongada com Borges só podem lamentar que realmente isso seria um conjunto de memórias e documentos formidáveis. Só, por exemplo, os incríveis contatos já mencionados aqui que ele teve com o Bartim, com a Lilia Brick, nada menos do que isso. Muita gente teria feito a vida, passando a vida, só falando disso. O Borges escreveu relativamente pouco sobre o assunto, e esses encontros fabulosos, e percebe-se que quando ele fala disso, ele menciona quase a contragosto. Por exemplo, eu cito uma das referências à visita que ele fez à Lilia Brick, publicada em agosto de 78, no Jornal da Tarde, e ele começa dizendo que, abre aspas, foi um dia repleto da
daria para escrever um livro. Da citação. Aí ele faz uma série de colunas resumindo o encontro, algumas peripécias e vários comentários preciosos sobre a cultura e a literatura russa, e termina dizendo que seria importante continuar a estudar o assunto, mas que não havia condições para que ele fizesse isso agora, e conclui um final discreto, quase a maneira de um conto tchernoviano. Então, abre aspas, em todo caso, aí fica o registro de um encontro com ela. Acaba o relato. Para finalizar, talvez um trecho do longo ensaio que o Borges escreveu para a revista Bieb, em 71, sobre o crítico João Ribeiro, de quem ele gostava muito, um crítico muito interessante, brasileiro dos anos 20 e 30, possa sintetizar essas idas e vindas entre arrojo e decoração, adolescência e maturidade do tradutor Borges, cujo projeto era transformar suas traduções, feitas na juventude, castiças, como ele mesmo definia, em artefatos cada vez mais modernos, produzidos às portas dos 100 anos. E aí, isso eu queria dizer sobre o João Ribeiro. Eu cito o Borges: esta sua atitude anticonvencional se refletia em toda a sua maneira de ser e se acentuou com os anos. Quanto mais velho ia ficando, menos solene se tornava, mais apto a receber as grandes mensagens do século. De Odessa. Que é um dos registros. Nós não passamos, como nós fizemos um encontro, nós pensamos em passar de novo, mas esse documentário excepcional foi feito e nós passamos quando nós falamos dos 6 meses, não é? Foi mais ou menos 6 meses da morte do professor Borges, mas realmente valeria muito a pena rever esse documentário, mas nós não tínhamos como repassar agora por causa do tempo. Nós temos ainda uma conferência. Eu adorei a sua fala. Tem muita coisa importante para ser retomada. Você mostra o quanto eu me lembro até da sua qualificação em Campinas, quando o Borges foi, acompanho todo esse tempo. Eu diria que esse tempo da adolescência era um tempo muito difícil para ele, tão difícil, que era quase inexpressável, quando eu digo inexprimível. Né? E aí o que acontece é que ele deixou um livro inconcluso, porque nesses últimos tempos nós vimos fazendo juntos as coisas. E nesse livro, eu tenho que contar só uma cena rápida, eu sei que já é tarde, mas a família o senta, a mãe, no tempo de Odessa invadida, a mãe o senta na sala e esquece ele sentadinho num piniquinho. E ele fica sentado ali e a partir daí ele começa a observar as pessoas e narrar. Ele foi escrevendo textos que estão nesse livro novo que não está editado e que é de uma beleza memorial sobre tudo isso, sobre todas as hesitações, os medos, o pai com sua loja de perfumes, tudo isso ele escrevia e depois dizia assim para mim: mas eu não quero brigar com meu pai. Eu disse: então não brigue. Quer dizer, essa hesitação do escritor ele deixa nesse livro que vai ter que ser trabalhado com muito cuidado por mim pela Miriam, para a gente ver o que é de realmente. Tem coisas, nesse livro anterior, Caderno Italiano, tem uma namorada do Borges, a Diná, que cresce tanto, que se torna a heroína do livro. Ela se torna uma figura maravilhosa, a Diná, que era uma moça do Rio de Janeiro. E é uma crônica do Rio de Janeiro, a amizade com Dick Farney. Isso dava para se fazer um seminário para discutir essas coisas, não é? Uma outra coisa da ligação com a Itália, vou falar rapidamente. Ele teve contato com o Ottman através dos editores
Partido Comunista Italiano era muito forte e se ligava diretamente com a Rússia soviética. Então, vinham os materiais que podiam. Eu própria estudei em Urbino, na Itália, e foi na Itália que eu conheci a obra de Uri Lotman, editada pela Einaudi, pela Bombiani, né? Tudo isso, além de outras coisas. Ele viveu a guerra na Itália também. É um ponto muito importante a Aurora, que está presente, que faz essa relação, ela, porque é italiana, mas traz essa força da relação Itália-Rússia, não é? Tudo isso muito presente. Agora, quanto ao silêncio, você fala que o Boris não diz dos seus encontros literários. O silêncio do Boris é uma maravilha, porque era de duas espécies. Ou ele achava o sujeito chato e fechava os olhos. E o sujeito pensava que estava sendo agraciado com uma benesse do silêncio. E muitas vezes, muita gente escreveu dizendo: eu estive tomando chá na casa do Boris, o chá que ele fez fui eu. Mas, de repente, ele vem com aquele silêncio diante de mim, traduzindo. Ele fechava os olhos quando o cara começava a passar dos limites, não é? Então, tem uma cena que eu fecho com isso, a minha intervenção. Tem uma cena muito engraçada. A Livraria Zé Olímpio, no Rio, concentrava escritores que estavam em busca do sucesso, em busca de encontrar outros. E, de repente, sai correndo a Lígia Fagundes Telles e pega o Boris pelo braço e diz: Boris, você tem que conhecer Drummond. Aí Drummond fica silencioso, o Boris silencioso, os dois abaixam a cabeça e não dizem nada. Essa é uma bela cena, não é? Agora, muitas dessas coisas, da juventude, da história não dita, estão nesse projeto que está conosco, Meu Século e Minha Fé. Guardaremos ansiosamente. Queria também dizer que, nesse momento, agradecer essa mesa e dizer que, inclusive, nesse momento, a gente está transmitindo para as duas netas que estão aqui presentes, que também são fruto dessa história amorosa e silenciosa e rica, né? Vou só marcar isso. Tenho a impressão que nós podemos encerrar essa mesa. Se alguém quiser fazer uma colocação, de toda forma, nós. Sim, eu acho que melhor não. Nós estamos meia hora atrasados, mas exatamente a meia hora do início. Eu tenho a impressão que poderíamos passar diretamente à palestra do professor Boris Karaninsky, que vai nos falar, que é a palestra inaugural desse seminário, que vai nos falar. O professor Boris é da Universidade Europeia de São Petersburgo e da Academia Russa de Ciências, e vai nos falar sobre a Revolução Antimonarquista de 1917 e a formação do culto do líder, o caso de Kerensky. Eu queria só avisar que nós teremos, essa palestra vai ser traduzida, o professor Boris, olha que bom, né? Nós temos a aula inaugural, o professor Boris vai falar em russo, e com a tradução da professora Helena, e amanhã nós teremos as palestras em inglês e da professora Emília Kustova em espanhol. Como eu ensinei a dizer, ela vai falar em portunhol, né? Ou francenhol, porque ela trabalha na França e vai fazer essa gentileza de como nós temos um dia bem carregado, porque por conta da tradução alonga muito a palestra. Então nós teremos, estão todos convidados amanhã e hoje à tarde, em português, pela professora Lenina Pomeranz, que vai nos falar sobre a inteligência russa e a revolução, lições históricas para a inteligência no mundo contemporâneo. Então essa é a nossa programação. Muito obrigada, mesa.
как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся, без тебя большевики обойдутся.